Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez aqui nos encontramos para estudar a santa palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Que Teu Espírito Santo venha impressionar o nosso espírito a entender o Teu plano para nós, a Tua palavra para nós, o Teu projeto, o Teu propósito para as nossas vidas. Que nós venhamos aceitar esse plano e venhamos compartilhar com outras pessoas também que não conhecem. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Eu quero trazer hoje para nós, para cada um de nós, boas novas. Quero apresentar para mim e para você Cristo como nosso único Salvador, único e suficiente mediador. Hoje nós veremos o amor em ação no livro de Apocalipse. Amém? E não somente no Apocalipse, nós veremos também o amor em ação em todo o Evangelho, em toda a Escritura Sagrada. Quero começar te fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar do Evangelho no Apocalipse ou o Evangelho do Apocalipse? Pois existe, meus irmãos. Evangelho significa boas novas, correto? Que essas boas novas, elas se aplicam à proclamação de boas notícias, que são da parte de nosso Deus. Então, o Apocalipse nos revela toda a beleza do amor de Deus ao salvar o homem, né? Ao salvar o homem do pecado. Então, assim como lá no início, em Gênesis capítulos de 1 a 3, nós vemos ali o relato como entrou o pecado no mundo, os últimos 3 capítulos do livro de Apocalipse nos revela, nos anuncia como o pecado será desarraigado desse planeta em rebelião. E o restante das Escrituras Sagradas nos revelam a maneira de Deus lidar com essa tragédia horrível. E essa maneira que Deus maneja, que Deus lida com a tragédia, Ele quer passar para mim e para você, para que nós não entremos em desespero, para que nós possamos fazer o mesmo, de maneira que alcancemos a bênção, a graça da salvação. Amém? Irmãos, como que é chamado no Apocalipse o plano de salvação previsto por Deus? Existe um nome que é chamado esse plano. Vamos ver? Apocalipse 14, versículo 6, que diz assim, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. O nome desse plano é esse bem aqui, ó. Evangelho eterno. Boas novas eternas para mim e para você. E por que foi necessário trazer um plano para redimir, para salvar os homens e as mulheres desse mundo? Por que foi necessário? Vamos abrir em Romanos 5, verso 12? Te convido a pegar a sua Bíblia e abra comigo em Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui está a razão, queridos. As consequências do pecado, irmãos, não são apenas perigosas, são trágicas. O pecado nos separa de Deus. Isaías 59, verso 1 diz que os nossos pecados nos separam de Deus. E, infelizmente, o pecado descarrega sobre nós a condenação e a morte. E somos destituídos da glória de Deus, como diz lá em Romanos 3, 23. Em outras palavras, meus amados, o pecado, ele está irremediavelmente perdido. E é por essa razão que foi necessário um plano. O Evangelho eterno, o plano da redenção, o plano da salvação. Diante dessa tristeza, dessa realidade, queridos, o que Deus sente e o que Deus fez para nos salvar? Nós conhecemos um texto, ele é um texto muito conhecido, né? João capítulo 3,
Versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós podemos também conferir em Apocalipse 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Deus, ele deu o seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós, porque ele nos amou. E a única solução que existia, era essa, meus amados. E qual deve ser a nossa resposta a esse amor? Fidelidade. Aceitar o nosso Senhor Jesus como não somente o Salvador, mas como o Senhor de nossas vidas. E ser fiel até a morte. Irmãos, ninguém pode obrigar o Todo-Poderoso a dar alguma coisa contra a sua vontade. Ele deu aquilo que muito amava. Sabia? Por que ele deu? Porque muito amou. Ele não deu dinheiro, não deu um continente, nem deu uma galáxia. Ele amou tanto que deu o seu Filho unigênito. Seu Filho unigênito. Amém por isso, meus amados. E o que ele espera de nós? A fim de oferecer-nos a salvação. Ele espera que a gente pague o preço? Não, queridos. Porque senão os pobres não teriam como se salvar. Ele espera que nós trabalhemos? Não, queridos. Porque os doentes e inválidos se perderiam. Ele espera que nós estudemos? Não. Porque senão os de pouca inteligência não poderiam salvar-se. Então, o que ele espera de nós? Que nós apenas aceitemos e creiamos. E isso, queridos, você e eu podemos fazer. Pois podemos crer em Cristo, que por amor deu a vida para nos salvar. Amém? E esse plano, ele existe desde quando? A Bíblia diz alguma coisa a respeito disso? Vamos ler Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Esse texto aqui, ele nos fala sobre os adoradores, né, da besta apocalíptica. Mas bem no finzinho do texto, do versículo, tem uma resposta para nós sobre essa perguntinha, né? Desde quando existe o plano de Deus para salvar o homem? Vamos ler? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Está aqui a resposta. Desde quando existe o plano da salvação? Desde a fundação do mundo, meus amados. Não houve um plano de redenção para o Antigo Testamento e outro para o Novo Testamento. O sacrifício que Jesus faria, queridos, já estava disponível desde o princípio do mundo. E São Pedro declara que já estava destinado desde antes da fundação do mundo. Nós podemos conferir isso em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Aqui confirma o que lemos em Apocalipse 13, verso 8. Este plano, queridos, estava arquitetado, formulado, planejado, né? Desde a fundação, muito antes da fundação do mundo. Então, o nosso Deus, como eu falei em vídeos anteriores, ele não foi pego de surpresa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando Jesus morreu na cruz, o que ele fez por nós pecadores? Né? Quando ele morre na cruz do Calvário, automaticamente o que foi feito por nós? Vamos ler? Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra,
aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ô glória! Queridos, os crentes do Antigo Testamento se salvaram do Antigo, veja bem. Como que eles se salvaram? Eles se salvaram por meio do sangue que Cristo havia de derramar na cruz. Amém? Que foi simbolizado pelo sangue dos sacrifícios, desde os dias de Adão, incluindo os serviços do santuário. E os do Novo Testamento, que nós chamamos de neotestamentários, eles são salvos pelo mesmo sangue de Cristo que já foi derramado na cruz. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 4, que é impossível que sangue de touros e bodes remova pecado. Era necessário que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, realmente morresse na cruz e derramasse o seu sangue, o que de fato aconteceu. E de acordo com a palavra de Deus, quantos salvadores existem à disposição do pecador? Nós temos muitos aí que podem nos salvar, que podem mediar, que podem interceder por nós. Vamos ler Atos 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro, só Jesus, só o Cordeiro de Deus. Vamos confirmar essa realidade, essa verdade aqui de Atos 4, verso 12, lá em Apocalipse 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Quem é este? O verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Quem é este, queridos? É o próprio Cristo. Meus irmãos, a profecia do Antigo Testamento, escrita por Isaías, já dizia que, embora Cristo nunca tenha praticado maldade, lá em Isaías 53, né, fala sobre isso, os nossos pecados seriam postos sobre ele e que sua morte seria expiatória. Sua ressurreição também garantiria, né, a nossa vitória sobre o pecado e a morte. Amém? Então, Jesus ele precisava morrer, derramar o seu sangue e também ele precisava ressuscitar para que nós pudéssemos verdadeiramente ter a vitória também sobre o pecado e sobre a morte. O que devemos fazer para receber a salvação que só Jesus pode nos oferecer? O que nós podemos fazer? Vamos para Atos 16, 31? Nós vamos ver aqui 3 passos que nós precisamos dar para receber esta salvação. 31 diz assim: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. Primeiro passo é crer. Precisamos crer. Se nós não crermos, nós não receberemos essa salvação. E qual é o segundo passo? Aqui mesmo em Atos, capítulo 3, versos 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Você consegue ver aqui o segundo passo? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Amém? Aqui está o segundo passo, nos arrepender e nos converter. E o terceiro passo? Vamos para 1 João, capítulo 1, versículo 9. Olha aqui. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos confessar. Vamos organizar estes passos? Primeiro passo, crer. Precisamos crer. Segundo, vamos colocar esse aqui, confessar. Ou então arrepender mesmo. Para a gente confessar, a gente tem que arrepender, né? Ou a gente confessa antes de arrepender. Às vezes a gente confessa antes de arrepender, né? Professar com a nossa boca que nós cometemos um pecado e nós pedimos ao Senhor que brote em nosso coração arrependimento. Então vamos colocar o segundo passo, confessar. Primeiro, crer. O segundo, confessar.
E aí o Espírito Santo vai brotar arrependimento e a conversão. Amém? Deus seja louvado. Irmãos, na linguagem bíblica, o que significa arrependimento? Significa mudar de opinião. Da mesma maneira, converter significa dar meia volta e caminhar em um sentido contrário àquele que estávamos caminhando. Arrependimento, irmãos, significa uma mudança genuína da nossa mente, e não somente da mente, mas também das nossas atitudes para com o nosso Deus e para conosco mesmos e também para com as pessoas. Então, a pessoa arrependida, por meio do Espírito Santo, ela começa a ver as coisas como Deus as vê. Conversão, portanto, significa dar uma volta e retroceder do caminho da vida de pecado, avançando para o nosso Deus. Amém? Portanto, é imprescindível, é indispensável que demos esses 3 ou 4 passos. Do caso contrário, nós não receberemos a salvação que Jesus nos oferece. Nós sabemos, irmãos, que só existe um Salvador e não há salvação em nenhum outro. Atos 4:12. Quantos mediadores existem? Se Salvador só tem um, e mediadores? Vamos ler aqui em 1 Timóteo 2:5. Portanto, não 4, é o 5. Porquanto há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus e um só mediador. E quem é ele? Cristo Jesus. Irmãos, as razões para uma declaração tão enfática e contundente são claras e estão na Bíblia. Só Jesus possui natureza divina humana, ele era Deus, e para nos redimir tomou a nossa natureza, não cometeu pecado, portanto não merecia morrer. Quer dizer o quê? Que quando morreu, ele pagou a dívida. Amém? Pagou a dívida de nossos pecados. Então não existe outro que possa reunir essas características e ser o nosso suficiente Salvador. E para resumir tudo que nós já estudamos aqui, Jesus, ele deseja fazer na minha e na tua vida uma grande obra. Que obra é esta? Leiamos Apocalipse 3:20, que é um dos textos mais lindos da Bíblia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E quando Jesus entra no coração do convertido, acontece 2 coisas maravilhosas. Quais são essas 2 coisas? Vamos ler Filipenses 2:13? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O querer e o realizar. Essas 2 coisas vão acontecer em tua vida e na minha vida. O Senhor vai realizar o querer, vai fazer o querer e o realizar. Amém? Então, para que isto aconteça, é preciso que façamos 2 coisas. Quando o Senhor bater na porta do meu e do teu coração, a primeira coisa é ouvir. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, que nós possamos ouvir a voz do Senhor batendo na porta do nosso coração agora, hoje, e possamos abrir a porta do nosso coração para que Ele possa entrar e fazer as devidas mudanças, transformações que tanto nós precisamos, para que nós tenhamos vida em abundância, para que nós tenhamos paz de espírito. Amém? Queridos, vamos orar? Senhor, reconhecemos que somos débeis ante as tentações e pecados, mas também aceitamos que Tu és poderoso e que morrestes para nos salvar. E hoje, Pai, estás disposto a interceder por nós diante de Deus, o Pai. Perdoa nossos pecados, lava-nos com Teu sangue, porque Te aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. É nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.